Olá, querido, você tem parado para pensar sobre a relação entre as promessas de Deus e as adversidades que aparecem na sua vida, na minha vida? Será se as promessas de Deus anulam as possibilidades de aflições enquanto vivemos aqui? É sobre isto e outros assuntos que havemos de tratar neste programa. Fique aí conosco. Olá, queridos irmãos, estamos aqui no programa Escola Bíblica Dominical, seu programa, o nosso programa, e queremos cumprimentar todos os nossos queridos irmãos que estão agora aí nos assistindo, seja por TV, seja pelo canal do YouTube, por onde quer que você esteja nos assistindo. Deus os abençoe. Queremos lhes cumprimentar com a paz do Senhor e que a bênção e a graça do nosso Deus esteja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Nós estamos agora nesta oportunidade para finalizar este segundo trimestre, onde nós estivemos estudando essas lições preciosíssimas sobre o legado de Abraão, de Isaac e Jacó. E certamente eu e você, nós retiramos inúmeras lições que são, por assim dizer, inesquecíveis, que serão aplicadas para o nosso crescimento espiritual na nossa trajetória de vida. E nesta ocasião, nós estaremos estudando a 13ª e última lição deste trimestre, lição esta que será estudada presencialmente no dia 28 do mês 6. Queremos aqui evidenciar novamente que este programa não é razão para substituir a sua presença ou a sua participação na EBD presencial que há de acontecer no templo, na congregação aí onde você congrega, e certamente a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Nós, como nas demais lições e nos demais programas, nós temos aqui o assunto da lição, que é o legado de fé de Abraão, Isaac e Jacó. O texto áureo certamente já está aí na sua tela, está escrito em Hebreus capítulo de número 11, versículo de número 8, e nos diz: pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber por herança, e saiu sem saber para onde ia. A verdade prática nos diz o seguinte: Abraão, Isaac e Jacó deixaram um legado de fé em Deus para as futuras gerações, ok? E neste programa nós veremos aí que, não diferente dos demais, ele está estruturado em 3 tópicos, e cada um desses tópicos pretende alcançar um objetivo, conforme está previsto aí na sua tela. O primeiro é mostrar o legado de fé de Abraão, explicar o legado de Isaac e conhecer a escolha e o legado de fé de Jacó, neto de Abraão. E este primeiro bloco ele consiste basicamente aí no primeiro tópico, o legado de Abraão, mas tem 3 subtópicos sobre os quais nós iremos tratar aqui e iremos abordá-los nesta oportunidade. O primeiro é o alcance do legado de fé de Abraão, depois tem a fé incondicional de Abraão e a resposta ao chamado de Deus. Nesta ocasião, nós estaremos tratando durante esta lição de número 13, que é a última do trimestre, onde nós estivemos estudando, repito, sobre Abraão, sobre Isaac e sobre Jacó, estudando sobre suas virtudes,
sobre suas boas qualidades, mas também a Bíblia revela o aspecto ou os aspectos negativos da vida desses homens, com os quais nós devemos aprender também, aprender a não fazer, porque se as virtudes nos ensinam lições que nós devemos praticar, os problemas, os erros, os defeitos são problemas que apresentam lições que nós não devemos praticá-las. E nesta ocasião, nós aprendemos também que a fé está indissociavelmente ligada à obediência. Aprenderemos aqui o quão homem de fé foi Abraão, o quão andou pela fé Abraão, e também sobre os seus passos de obediência na presença de Deus, e que isto se reverberou na vida de Isaac e consequentemente também na vida de Jacó. Para comentar esta importantíssima lição, já estão conosco aqui nossos queridos comentaristas, servos de Deus, pastor Moisés Moura e também pastor Lucileno Cavalcante. Pai do Senhor, pastor Lucileno Cavalcante, seja muito bem-vindo outra vez. Pai do Senhor, pastor Elias, pastor Moisés e a todos os nossos irmãos que estão aí acompanhando o programa. Estamos aí encerrando mais um trimestre, né, mais uma lição, né, a 13ª lição, que traz aqui um resumo de toda a temática do trimestre e uma reflexão sobre a aplicação também na nossa vida. Muito bem. Seja bem-vindo, pastor Moisés Moura, Paz do Senhor. Pai do Senhor, pastor Elias, Pai do Senhor, pastor Leno, aos ouvintes, bom dia, Pai do Senhor. Nós louvamos a Deus por tudo que nós aprendemos aqui durante essas várias lições que nós estudamos, né? E há algumas recomendações que são preponderantes para a nossa vida, né? O fato de termos aprendido a crer nas promessas do Senhor, a crer na provisão do Senhor, a crer que a graça de Deus ela se manifesta sobre as nossas vidas, mesmo em tempo de angústia e de aflição. Muito bem. Pastor Lucileno Cavalcante, já iniciando aqui, nós vemos nesse primeiro tópico da nossa lição inúmeras lições que nós aprendemos e devemos aplicar cotidianamente na nossa vida, por meio desta figura tão emblemática, tão significativa e tão carregado de lições e de ensinamentos para todos os nossos, não só para nós, mas para a nossa família, para as gerações futuras. E a partir daí, nós, pela fé de Abraão, nós entendemos que a herança que foi designada para a sua posteridade alcançou não somente a sua descendência, não somente o povo judeu, mas também a igreja na atualidade, alcançando os gentios, alcançando nós também nesta ocasião. E nós vemos que Abraão, sobre ele foi designado digamos que uma capacidade ou uma habilitação divina para abençoar, porque lá no livro do Gênesis, capítulo de número 12, há uma sentença da parte do Senhor lá, que o Senhor mesmo diz assim: abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Então, Abraão, ele representa muito, e o alcance, ou a extensão em que esse legado de fé alcançou foi muito grande e tem nos chegado até hoje, uma vez que até Gálatas capítulo 3 versículo 7, o apóstolo Paulo chama-lhe de pai da fé, e que ele é o nosso pai da fé nesse aspecto, por assim dizer. Nos comente sobre isso, pastor Lucileno, sobre esse primeiro subtópico do tópico 1 da nossa lição. Muito bem, pastor Elias, pastor Moisés, nós estamos diante aqui de uma lição que apresenta logo nesse primeiro tópico esse personagem, né, Abraão, do qual nós estudamos, e grande parte do nosso trimestre foi sobre ele.
né? E aqui o tópico fala do legado de Abraão. E qual é o alcance, né, desse legado? O pastor Elias muito bem citou o texto bíblico, onde nos afirma que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então, esse legado, essa herança, né, essa bênção transmitida às demais gerações, não só da descendência biológica de Abraão, mas também da descendência espiritual de Abraão. Então, esse legado, que é um legado de fé, na verdade, Abraão, a principal herança que ele traz para o seu filho Isaque e para os demais da sua geração, não são posses, não são bens materiais, mas acima de tudo esse bem imaterial que é a fé. E a fé é preciosa, porque através da fé, e aí nós vamos fazer aqui um link com Hebreus capítulo 11, né? Através da fé é que toda a geração vinda depois de Abraão, Isaque e Jacó fez com que eles vencessem tantas coisas. E nós vamos ver ali na história dos heróis da fé, elencados ali em Hebreus capítulo 11, nós vamos ver coisas extraordinárias realizadas por eles através da fé. Então, assim, o quão é importante a transmissão, né, dessa fé verdadeira aos nossos filhos, e não somente, né, aos nossos filhos biológicos, à nossa família, mas a todos quantos Deus colocar em nosso caminho, para que a gente possa transmitir essa mensagem gloriosa que é a mensagem da fé. Muito bem. Pastor Moisés, nós percebemos que Abraão era um homem rico, um homem de posses materiais, um homem muito bem sucedido, por assim dizer, na nossa linguagem atual, mas era um homem que primava muito mais por riquezas espirituais e por este elemento que nós chamamos de fé. E nós vemos que desde o princípio aqui, não somente no contexto neotestamentário, como nós acreditamos, vemos em Romanos capítulo 5, versículo 1, que o homem é justificado pela fé, mas Abraão também teve aqui uma fé tão robusta, uma fé tão lúcida na presença de Deus, e esta fé, ela foi a razão pela qual Abraão foi devidamente justificado. Nós já veremos aqui rapidamente que essa fé, ela foi incondicional. E o que caracteriza a fé de Abraão como incondicional é que Abraão não ficou hesitando, pastor Moisés. Ele procedeu da maneira que deveria proceder, e foi justamente esta fé que enriqueceu o seu legado deixado para Isaque e, consequentemente, para as próximas gerações. Nos comente sobre esse segundo subtópico, por favor. Pastor Elias, pastor Leno, nós vimos que tudo começa com o chamado, né? O chamado de Deus para Abraão, e a escolha de Deus em relação a Abraão não foi uma obra do acaso, né? Deus, naturalmente, como um ato do seu atributo, ele viu em Abraão a capacidade para o exercício de uma fé incondicional, né? Nós vemos que Deus chama Abraão no meio de uma geração pagã, né? Voltada à adoração a ídolos, né? E Deus o arranca de lá e faz uma promessa, e tira do meio da sua parentela, tira da sua terra, tira dos seus costumes, e para levá-lo a um lugar que ele não conhecia, né? É bom que a gente destaque, deixe isso bem destacado, né? Vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, Deus não mostrou de antemão, Deus iria mostrar na caminhada, né? E então Abraão deixou tudo para trás e, crendo nessa promessa do Senhor, ele seguiu. E aí mais na frente o Senhor realça essa promessa, dizendo: olha, Abraão, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, abençoarei os que te abençoarem, e em ti serão benditas todas as nações da terra, né?
A partir daí Abraão compreende a extensão dessa promessa e ele trilha por um caminho de fé, de obediência e de submissão a Deus, sem questionar. E talvez o maior legado de fé, dessa fé incondicional de Abraão, foi quando Deus pediu o seu filho, Isaque, que era o filho da promessa, né? E talvez se fosse nós, réis mortais, estaríamos a questionar a Deus. Abraão não, né? Ele não questionou, ele não perguntou o porquê daquele sacrifício, né? Mas ele foi. E aqui nós aprendemos algo muito interessante, porque o escritor aos Hebreus diz, que o pastor Lena até citou, que a fé, né, capítulo 11, acho que verso 1, ele diz que a fé é a certeza, né, das coisas que nós esperamos e a prova daquilo que a gente não vê, mas crê, né? Então, eu costumo sempre dizer que quando você deixa para crer num milagre, quando ele se materializa, isso não é fé, né? A verdadeira fé é aquela que antevê as coisas acontecendo, né? E isso foi o que trouxe a Abraão a imputação da justiça, como Paulo diz, né? Porque quando nós lemos Lucas, aliás, João, o evangelista vai dizer que Abraão, ele viu o dia do Senhor e louvou, e glorificou, e adorou, né? Talvez Abraão não tivesse a consciência total da extensão da promessa em que ele estava envolvido, mas a sua fé o impulsionava a levar a cabo a promessa. E por conta dessa fé, nós vemos que gentios, romanos, gregos, né, todos, através da descendência de Abraão, foram alcançados pelas promessas do Evangelho, ainda no princípio feita a Abraão. Muito bem. Nós vimos aqui, pastor Leno, que a priori o pastor Moisés já deu uma rápida pincelada com relação à forma como Abraão reagiu ao seu chamado. Deus tinha um propósito, Deus tinha um plano exclusivo, muito especial para aquela ocasião, e chamou Abraão. Mas partindo do princípio de que todos nós, seres humanos, somos constituídos do livre-arbítrio, daquele direito de escolha. Quanta gente às vezes hesitam, retrocedem, recuam diante das propostas do Senhor, digamos que reagem negativamente ao chamado específico de Deus para a sua vida, e o Senhor nos fez seres assim, dotados dessa capacidade de escolha. Portanto, Abraão, ele poderia reagir negativamente, mas a reação dele foi diferente, porque imagine sair de um lugar onde está ali da casa de seus pais, do meio dos seus, para ir para um lugar onde não sabe nem como há de chegar. Então, somente mesmo reagindo positivamente ao chamado do Senhor. Nos comente sobre essa resposta que Abraão manifestou, apresentou ao chamado de Deus. Pastor Elias, é importante assim, porque com cada um dos 3 patriarcas, nós aprendemos muito a respeito da fé que cada um expressou. No caso específico de Abraão, ali sendo o primeiro chamado por Deus, né, nós vemos que há uma ação, uma resposta do ser humano a esse chamado de Deus, e que está relacionada à fé, intimamente, que é a obediência. Ou seja, a fé, ela está relacionada intimamente com a obediência. Aquele que crê, que tem uma fé verdadeira, automaticamente ele vai obedecer ao chamado de Deus, à palavra de Deus, à vontade de Deus. Ele vai atender a esse chamado. Ele vai ser obediente a esse chamado. E é isso que nós vemos na vida de Abraão,
E é importante a gente ressaltar que nas lições que nós estudamos sobre Abraão, nós vimos que naquele momento ali da história, Abraão ele estava vivendo num ambiente idólatra, ele estava vivendo num ambiente que ainda não tinha o conhecimento de Deus. Mas Abraão, ao ouvir o chamado de Deus, ele prontamente, junto com a sua esposa, eles atendem a esse chamado, obedecendo à voz do Senhor, saindo ali da cidade de Ur e indo em direção àquela terra que ele não conhecia ainda. E é importante a gente ver esse cenário de forma que nós percebemos a jornada do cristão de um modo geral. Nós atendemos um chamado da parte de Deus para crer nele, para crer na sua palavra. E nós estamos indo para uma terra que ainda nós não vimos. E é isso que o texto bíblico ele fala, aqui na nossa leitura bíblica. Eu achei interessante, no versículo 9 do capítulo 11 e no versículo 10 diz assim: pela fé habitou na terra da promessa, como em terra alheia, morando em cabanas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, porque esperava a cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Uma cidade que ele ainda não conhecia, um lugar que ele não conhecia. E é isso que a igreja do Senhor, ela crê. Nós cremos que nós somos apenas peregrinos aqui nessa terra. E isso nos ensinou Abraão. Quando o texto diz que ele habitou em cabanas, eram moradias provisórias. Assim como nós hoje. O nosso final não é aqui nessa terra, mas é uma cidade que nos aguarda no céu. Muito bem. Nós temos aprendido aqui que isto aqui tem uma aplicação para os dias atuais e que não ficou restrito, claro, a esse tempo. Na verdade, isso aqui já era apenas um apontamento para o que haveria de acontecer nos dias atuais sobre esta fé e esta esperança que nós temos hoje de que mais cedo, daqui a pouco, nós estaremos na cidade permanente. Mas por enquanto somos peregrinos, né? Por enquanto estamos aqui de passagem. E nós aprendemos que Abraão deixou um legado de fé para Israel e a igreja de Cristo, alcançando todas as nações e famílias da terra, conforme está escrito em Gênesis capítulo 12, versículo de número 3. Nós pedimos que você permaneça aí conosco. Nós iremos agora para um breve intervalo, em instantes estaremos de volta. Muito bem, estamos de volta no seu programa Escola Bíblica Dominical. Estamos falando aqui da grande cidade de Marabá. Você irmão, você irmã que acabou de acessar aí, ou de ligar a TV, nós queremos lhe agradecer por sua audiência, por sua atenção, que a bênção do Senhor esteja sobre a sua vida, bem como sobre a sua família. Aos que ainda não acessaram, nós estamos também nas redes sociais e nas plataformas digitais, em especial no YouTube, canal 7.1 TV Cairóis. Você pode acessar lá e interagir com a gente, você pode comentar, dê sua sugestão. Vamos tentar cada dia aprimorar esta programação para servir melhor no reino de Deus. No primeiro bloco, nós aprendemos sobre o legado de Abraão e algumas lições aqui, inclusive sobre a sua extensão de fé, ou a extensão deste legado de fé, que não foi somente para a sua descendência, propriamente dito, mas para todos os judeus e também para a igreja nos dias de hoje. Neste segundo bloco, nós
veremos aqui sobre o legado do seu filho Isaque também. E este bloco está consolidado aí, mais propriamente sobre o segundo tópico da nossa lição de número 13, que é o legado de Isaque. O legado de Isaque. E os 3 subtópicos são o significado do nome, Isaque, Isaque, o herdeiro da bênção e da comunhão com Deus, e por fim, Isaque e o legado de uma fé que confia na direção de Deus. Muito bem. Nós temos aprendido aqui ao longo dessas 13 semanas e, consequentemente, dessas 13 lições, que a lição de número 1 até a lição de número 5 tratou-se sobre, mais propriamente, a vida de Abraão. E da lição de número 6 até a lição de número 8, sobre o legado da vida de Isaque. E da lição de número 9 até a lição de número 12, sobre a vida de Jacó. E hoje nós estamos aqui numa espécie de síntese, né, pastor Lucileno, fazendo, digamos que um apanhado geral das lições, dos legados desses 3 patriarcas. E certamente, pastor Leno, alguma dessas lições lhe chamou mais atenção. Se o senhor quiser evidenciar qual dessas 13 lições, por assim dizer, lhe mais cativou, digamos, ou chamou mais a sua atenção? Pastor Elias, na verdade, todas as lições assim foram muito importantes, assim, trouxeram assim uma palavra muito especial assim para nós, e nós que ministramos a palavra, a gente sabe que antes de transmitirmos a palavra ela fala conosco. E em cada lição nós tivemos essa experiência. Mas a lição de número 8, né, que tratou de Isaque, o herdeiro da promessa, né, e abordou a figura de Isaque como sendo aquele que era paciente, que esperou, que não se envolveu com as intrigas, com a inveja do qual era alvo, mas preferiu esperar no Senhor e confiar no Senhor. Então, assim, essa lição realmente, ela, para mim, eu destacaria entre todas, assim, que de alguma forma, assim, falou mais profundamente. Muito bem. Pastor Moisés, houve alguma lição que talvez apresentou assim um brilho maior, mais encantador aos seus olhos? O que é que o senhor nos diz sobre essas 12 lições passadas? Pastor Elias, pastor Leno, assim como vocês, nós também somos um amante da palavra, né? E a palavra por si, especialmente quando ela é estudada de forma mais aprofundada, ela é encantadora, né? Mas assim, particularmente eu quero destacar essa penúltima lição sobre a reconciliação entre Jacó e Esaú, por ver a maneira ou a forma sobrenatural de Deus tratar com cada um deles, né? E nós vemos que esse agir de Deus, ele continua em evidência nos nossos dias, né? Deus trabalhou no coração de um, trabalhou no coração de outro, preparou o cenário para que houvesse uma reconciliação e uma reaproximação da família. E creio que é uma lição muito oportuna para o momento, para os nossos dias atuais, quando há tantos conflitos entre a família, né? Que se nós entregarmos os nossos propósitos na mão do Senhor, como fez Jacó, orou e pediu uma intervenção divina para resolver o problema, e o Senhor, na hora certa, interveio, diferentemente da forma como Jacó pensava, diferentemente da forma como Esaú pensava, e o próprio Deus estabeleceu a reconciliação entre eles. É maravilhoso. Muito bem, começando aqui o tópico 2, propriamente dito, sobre o legado de Isaque. Nós vimos aqui inúmeras lições anteriores que nós aprendemos sobre a trajetória espiritual de Isaque, filho de Abraão,
Abraão, sobre quem nós tratamos no primeiro bloco. E nós vemos aqui, pastor Moisés, iniciando o subtópico 1, que se inicia com um nome, o nome de Isaac, que significa riso, ou ele ri. E isto aqui se dá justamente por causa do comportamento de Sara e de Abraão, quando eles receberam a promessa de Deus que dariam à luz, ou que teriam um filho, denominado filho da promessa, por assim dizer, ou aquele sobre quem o Senhor destinaria o cumprimento da promessa. E esse riso aqui nós vimos em lições anteriores, o riso de Sara e o riso de Abraão, não era uma manifestação de desdenhar de Deus, de deboche daquilo que o Senhor havia falado, mas era um comportamento que eles estavam tendo quando olhava para a sua própria incapacidade, para a sua própria inviabilidade de ter filhos, né? Uma vez que Sara era estéril. Mas nós vemos que aquele que prometeu, ele é fiel. E se há um dos fatores que, digamos que assim, constitui os atributos divinos que mais nos chama a atenção, é a fidelidade com a qual Deus trata os seus servos. Inclusive nós vemos que o brilho das promessas de Deus para as nossas vidas não encontram-se nelas mesmas. Nós não nos empolgamos com a promessa por causa da robustez da promessa em si, mas sim por causa da fidelidade daquele que prometeu. O que dá o brilho na promessa é a fidelidade daquele que prometeu, porque ele promete e ele é fiel para cumprir com as suas palavras. O apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, diz o seguinte: se nós formos infiéis a ele, ele permanece fiel a nós. Fale-nos sobre o significado do nome Isaac, pastor Moisés. Pastor Elias, pastor Leno, demais irmãos e amigos. Isaac, como nós já vimos, o significado do seu nome é riso, né? Riso. E um rápido adendo aqui é que imaginemos a situação do porquê do nome de Isaac, do porquê do significado do riso, né? O senhor fez uma breve pontuação aí, mas não é por demais a gente voltar um pouco. Imagine nós na condição de chefe de família, casados, e a gente recebe uma promessa, e essa promessa vem de Deus falando pessoalmente conosco: olha, eu vou te dar um filho. Só que ele não diz quando, quais circunstâncias, como, onde, ele não diz. 25 anos se passaram, né? E Abraão continuou crendo nessa promessa, tanto Abraão como Sara, até que o Senhor se apresentasse novamente e reavivasse a promessa na vida dele. E aí nós vamos ver, pelo que nós já estudamos nas lições passadas, que Abraão riu, Sara também riu, mas o riso foi, não, como disse o pastor Elias, não foi um deboche em relação à promessa de Deus, foi um olhar introspectivo, né? Para dentro de si, para as circunstâncias. Imaginemos um homem com 99, né? Abraão tinha, e Sara com 90, e diz: olha, agora vocês vão ter um filho. Amigo, né? O escritor aos Hebreus diz que Deus fez a promessa e a um já amortecido, né? Deus fez cumprir a promessa. Então, de repente, Sara fica grávida, e então vem o filho, e eles lembram lá de trás, né? Eles lembram do riso. Sara estéril, né? Abraão já idoso, e de repente chega o menino. Qual o nome? É Riso. Riso por quê? Porque o Senhor cumpriu, o Senhor foi fiel com a sua promessa, embora o cenário e as circunstâncias falassem, ou melhor dizendo, dissessem ao contrário, né? Mas ele cumpriu.
E isso me faz muito lembrar do Cântico de Ação e de Graça de Maria. Porventura há alguma coisa impossível para Deus, né? Não há. E ainda tem um acréscimozinho, né? Ela diz em todas as suas promessas. Então, o nascimento de Isaac é um ato da fidelidade de Deus, do cumprimento, né, de uma promessa e realçando a fidelidade do Senhor nosso Deus. Muito bem. Pastor Leno, nós vemos que lá na lição de número 6, o nascimento de Isaac, e a lição de número 8, sobre a qual o senhor fez uma palhinha ali, que Isaac, o herdeiro da bênção. Ele herdou a bênção, ele foi o herdeiro da bênção e também da comunhão com Deus, conforme nós temos visto. Nós estudamos em lições anteriores que o próprio Senhor se apresentou para Isaac numa situação dificílima, uma situação nada favorável, lá no Gênesis capítulo 26. O Senhor, de alguma forma, prometeu presença, providência e descendência, porque o Senhor diz assim: eu serei contigo. Nós vemos presença, o Senhor diz assim: e eu te abençoarei. Nós vemos a providência de Deus, e eu te multiplicarei. E nós vemos aí Deus aumentando a sua descendência. Então, indubitavelmente, Isaac foi o herdeiro desta bênção e também da comunhão deste elo com o Senhor, não é isso? Sim, com certeza, pastor Elias. Isaac, o nascimento, a vinda de Isaac, não só foi esse cumprimento da promessa de Deus a Abraão e Sara, né, mas foi esse elo, essa continuidade, né, do propósito divino, né, em relação à própria salvação da humanidade. Mas nós vemos que Isaac, ele foi tanto o herdeiro da promessa, ele foi o herdeiro dessa bênção, como o próprio Isaac foi uma bênção na sua chegada, né, para a vida de Abraão e Sara, como também ele foi o transmissor dessa bênção. Então, assim, quando a gente vê na figura de Isaac aqui, esse legado deixado por Isaac, que foi um legado de perseverança nessas promessas de Deus, né? Assim como seu pai, Abraão, né? Isaac, ele teve essa paciência de esperou 20 anos para nascer, né, os seus filhos. Então, assim, Isaac, ele traz essa fé ligada, esse legado de fé ligado à confiança em Deus, à certeza de que Deus iria cumprir a sua promessa. Então, quando nós vemos ali Isaac, ele cavando poços, e eu estava até verificando, assim, a região em que Isaac foi habitar ali, né, a região de Gerar e tudo, é uma região difícil, mas ali no Vale de Gerar há água, né, ali entre as montanhas. Achei interessante, lendo alguns especialistas, né, falando sobre a obtenção de água ali na região. Eles procuram realmente os melhores lugares, são ali nos vales, entre as montanhas, porque é onde a água ela vai se acumulando próximo, ali fica mais próximo do solo. E aí, meus amados, é interessante a gente ver que, apesar de Isaac ele ter cavado esses poços e sofreu oposição, mas ele não se apegou àquilo, né? Porque ele sabia que a bênção não adivinha simplesmente ali daqueles poços que ele cavava, mas, acima de tudo, a bênção vinha do alto. E é por isso que Isaac, ele era alguém de oração. Quando Rebeca está vindo, né, com o servo, que foi o servo de Abraão, que foi buscar a esposa para Isaac, né, e Rebeca vê Isaac vindo do campo, e ela pergunta: de onde está vindo? Quem é? E o servo diz: aquele é o meu Senhor, né? E a palavra de Deus diz que ele estava no campo orando. E Isaac, nós vemos que ele era um homem de oração. Então, aquele testemunho transmitido do seu pai
como um homem de fé, como um homem que ouviu a voz de Deus diversas vezes. Isaac, ouvindo isso, eu entendo, pastor Elias, pastor Moisés, que ele desejou, eu também quero ser alguém que ouve a voz de Deus, por isso eu vou buscar a Deus. Então, é esse legado que Isaac traz. Pastor Leandro, pastor Elias, nós vemos que, pegando um gancho aí na sua fala, que nós somos levados a uma pergunta aí, né? A um questionamento, melhor dizendo. E o questionamento é: que legado nós estamos transferindo? Abraão transferiu um legado para Isaac, e Isaac seguiu as pisadas de Abraão, né? E nós, a grande pergunta, né? Exato. E nós, que legado estamos transmitindo aos nossos filhos? Né? Qual será a geração dos nossos filhos? Que espelho eles veem em nós? Que tipo de comportamento espiritual, de fé, eles veem em nós, que eles possam se apegar a isso? Exatamente. Pastor Moisés, ainda dando continuidade a esta perspectiva de pensamento, nós vemos que o Isaac de legado, Isaac e o legado de uma fé que confia na direção de Deus aí, que é o subtópico 3, é algo que muito nos chama a atenção, porque a trajetória de Isaac, em especial em Gerar, ela foi marcada por circunstâncias contrárias, adversas, desfavoráveis. Era um cenário marcado pela fome, marcado pela oposição, pelos invejosos, como já falou o pastor Leno ali, onde ele cavava poços e tinha água numa ocasião e numa região onde a água valia quase como ouro naquela situação. Mesmo assim, ele se deixava ficar na dependência de Deus, confiando inteiramente na direção do Senhor da sua vida. E uma das evidências que ele verdadeiramente estava na direção de Deus é que ele queria descer para o Egito, o maior celeiro do mundo de suprimento de necessidades básicas humanas. Era o Egito, e ele queria descer para lá. O Senhor apareceu para ele e disse: não desce, permaneça aí na terra que eu te disser, semeia nela e eu te abençoarei. E ele, indubitavelmente, sem questionar, ficou ali e semeou, e a Bíblia diz que ele colheu 100 vezes mais, ou seja, 10.000% a mais em relação àquilo que ele plantou. Nos fale sobre isso, pastor Moisés, sobre este legado de fé que Isaac tinha, confiando no Senhor, bem como vivendo na sua direção. Todos nós sabemos que Isaac, ele era a continuação de uma promessa, né? E ao mesmo tempo o resultado, ou melhor dizendo, o cumprimento de uma promessa, né? Então, para dar continuidade ao legado de Abraão, nós já pontuamos aqui, já falamos sobre isso, Isaac se espelha no próprio pai, né? E um dos atributos que ele lança a mão é o da paciência combinado com a oração, ou da oração combinado com a paciência. E nós vimos que isso é quase uma regra, né? O homem de oração, normalmente, ele é um homem de atitude equilibrada, né? Por quê? Porque não toma decisões precipitadas. As suas decisões são sempre direcionadas pelo Espírito de Deus, e quando pensa em tomar alguma decisão por conta própria, ele submete essa decisão à aprovação do Senhor nosso Deus. Nós vemos essas características bem expressivas na vida de Isaac, né? Nós vimos Isaac orando, pedindo direção de Deus para seu casamento. Nós vimos Isaac orando até mesmo pelos seus inimigos que entulhavam os seus poços, né? E ele tinha tudo para repelir, ou então para, quem sabe, entrar na cidade deles lá e fazer algum estrago lá. Ele podia, ele tinha homens para isso, mas ele optou por seguir o caminho do domínio
né, do equilíbrio e de entregar as suas ações para que o Senhor pudesse resolver no tempo dele. E a Bíblia ressalta que uma das características de Abraão, assim, embora isso não esteja explícito, mas está implicitamente no texto, a sua paciência, né, de esperar o momento certo, a hora certa, de não... Porque a Bíblia diz, me parece que em Provérbios, que o justo, ele não, mais ou menos assim, parafraseando, ele não causa prejuízo, mas ele sofre o dano, né? Então Isaac sofreu o dano pensando em algo mais, vamos dizer assim, mais salutar lá na frente, mais que fosse de maior valor, não só para ele, mas também para a sua família, e como de fato foi, né? Pelas suas atitudes, Deus abençoou. Então, o legado espiritual que fica para nós é que nós devemos construir uma vida de fé, um caminho pautado pela obediência, pelo domínio e pela paciência, sabendo que o Senhor é quem guerreia as nossas guerras, é quem peleja as nossas causas. Muito bem. Portanto, por meio do legado de Isaac, nós aprendemos sobre confiança e sobre viver na direção do Senhor nosso Deus. Sabemos que isto é absolutamente atual, portanto, hoje nós precisamos sim, nas nossas decisões, nos nossos relacionamentos, no rumo que tomaremos nas ocasiões de vida, nós precisamos viver na dependência do Senhor e observar diligentemente a sua vontade que está na sua direção para as nossas vidas. Permaneça aí conosco, nós estamos findando aqui o segundo bloco, mas em instantes retornaremos para o terceiro e último bloco deste programa. Muito bem, estamos de volta no terceiro e último bloco deste programa, onde estamos estudando a lição de número 13. Lição de número 13 é a última lição deste segundo trimestre de 2026, onde nós estamos estudando as lições de Escola Bíblica Dominical, editadas e publicadas pela nossa Casa Publicadora das Assembleias de Deus, CPAD, que em breve nós já estaremos por aqui novamente estudando um novo assunto sobre a Igreja dos Gentios. Se nós agora estamos fazendo uma abordagem predominantemente de conteúdo do Velho Testamento, aquilo que a gente chama de contexto veterotestamentário, na próxima ou nas próximas lições agora, que configuram o terceiro trimestre de 2026, nós estaremos estudando lições que têm a ver com o contexto do Novo Testamento ou um conteúdo neotestamentário. Nós já aprendemos no primeiro bloco ou revisamos sobre o legado da vida de Abraão. No segundo bloco, nós estudamos ou revimos as lições extraídas da vida de Isaac e agora, por fim, neste terceiro bloco, nós estaremos vendo o legado de Jacó e, não diferente dos demais, e já estará aí na sua tela, né? O tópico de número 3 é o legado de Jacó. São lições práticas aqui deste tópico 3, onde o primeiro é estudarmos sobre os homens com virtudes e erros. Segundo, o arrependimento muda destinos. E, por fim, a bênção ofuscando a tragédia. Pastor Lucileno Cavalcante, quando nós observamos a história, o legado, a trajetória de vida de Abraão, de Isaac e Jacó, por vezes nós temos dito aqui que o Senhor, ele é imparcial, ele não passa a mão na cabeça de ninguém, ele não tem um filho mais querido necessariamente do que outro, não tem predileção. E
Portanto, ele apresenta as virtudes, apresenta as boas qualidades, mas também apresenta os erros, apresenta os deslizes, apresenta as manchas que homens, e que apesar de serem homens de Deus, tiveram sim falhas. Isso nos traz uma condição muito oportuna para nós refletirmos sobre a nossa realidade hoje, que não há ninguém perfeito, não há ninguém absolutamente sem defeito, e que estes homens, pastor Leno, apesar de serem homens virtuosos, homens de Deus, também erraram, né? E o que o Senhor nos fala sobre este primeiro subtópico aqui, que nos trata sobre essas virtudes e estes erros, ou estes erros e estes acertos de homens de Deus? Por isso que nós amamos a palavra de Deus, porque nós entendemos que o autor da palavra de Deus, o autor da Bíblia, é o próprio Espírito Santo, que usou escritores humanos, mas ele mesmo inspirou a cada um deles. E nessa inspiração, o Senhor, ele traz à luz não só as grandes realizações desses homens, mulheres, que fizeram grandes coisas no nome do Senhor e por meio do poder de Deus, mas também mostra as suas fragilidades. E isso nos traz uma lição assim extraordinária, especialmente no estudo desses 3 patriarcas. Nós vemos que nenhum deles era perfeito. Abraão mentiu algumas vezes, demonstrou impaciência. Isaac, da mesma forma, ele também mentiu. Isaac, ele mostrou favoritismo entre a família. Mas a figura de Jacó, ela é destacada entre esses 3, né, como sendo aquele que agiu com astúcia, que agiu com engano, e ficou então famoso até pelo próprio nome, né, que traz esse significado. Mas diante desses 3 homens, muito embora a Bíblia ela apresente essas falhas, eles foram escolhidos de Deus. E Deus os escolheu não por causa da sua perfeição, porque nenhum ser humano é perfeito. Nenhum. Mesmo que às vezes nas redes sociais pareça um verdadeiro santo, anjo, Senhor. Um verdadeiro anjo, né? Mas nenhum de nós é perfeito. Mas o maravilhoso de servir a Deus é que Deus, ele não escolhe pessoas perfeitas, mas ele aperfeiçoa aqueles que ele chama, né? E todos nós somos moldados pelo Senhor, e é isso que nós vemos especialmente aqui, não só na vida de Abraão, Isaac, mas também na vida de Jacó, muito especialmente, que o nosso Deus, ele transforma aquele que se achega a ele. O Senhor, ele vai mudando, o Senhor, ele vai transformando, como nós vimos nas últimas lições que falaram a respeito de Jacó. Então, assim, a lição que nos traz aqui, pastor Elias, é que assim como aconteceu com Jacó, também está acontecendo na vida de cada um. Hoje em dia existe uma cobrança por perfeição, tanto estética, exterior, como até mesmo interior. Muitas pessoas se martirizam porque querem ser perfeitas, isso externamente quanto internamente. Mas nós devemos ter consciência que nós somos falhos, mas que estamos sendo mudados dia após dia, santificados, aperfeiçoados, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Muito bem. Quanto mais consciente nós formos dessas imperfeições, mais nós caminharemos para a perfeição e que agrada a vontade. E recorreremos à graça de Deus. Exatamente. Pastor Moisés, nós vemos aqui no segundo subtópico um dos principais e indispensáveis fatores que deve existir
para que o Senhor faça o extraordinário, porque o nosso Deus é o Deus de mudanças, é o Deus de transformação. Nós vimos aqui que já o pastor Leno vai abordar sobre a bênção que ofusca a tragédia, quando as virtudes elas vêm num ímpeto tão grande que elas superam os erros cometidos no passado e etc. E isto tudo se dá por causa da transformação, que o nosso Deus é um Deus de transformação. E se nós não cremos que o nosso Deus atualmente seja um Deus de transformação, tudo isso aqui que nós estamos tratando ou falando aqui, de alguma forma ensinando, pregando, se torna inútil, se torna vão. Então nós estamos falando de algo que tem um efeito absolutamente atual, contemporâneo. Nós cremos que hoje o Senhor transforma e transforma por completo. E por que nós estamos falando de transformação? É porque foi o maior fenômeno que aconteceu na vida de Jacó, tanto no encontro, na ida, quanto no retorno da casa de Labão. Então, nos comente sobre isso, pastor Moisés, sobre o arrependimento que muda destinos. Que coisa fabulosa. Maravilhoso, né? Pastor Elias, pastor Leno, eu costumo dizer que quando há atitudes, Deus muda situações, né? Deus, ele é soberano, né? Ele é soberano. Mas dentro da sua soberania, ele é também cognoscível, né? Ele é o Todo-Poderoso, mas ele tem uma capacidade, assim vamos dizer, maravilhosa, de mesmo sendo Todo-Poderoso, se relacionar com o mortal, com o homem que é cheio de falha, com o homem que é cheio de imperfeições, né? E para cumprir os seus planos e os seus projetos na nossa vida, por vezes, ou na maioria das vezes, é quase uma regra biblicamente, Deus depende da nossa disposição, Deus depende do nosso querer, né? Deus depende da nossa disposição em obedecer, da nossa atitude. Nós vimos que Jacó, eu considero que ele teve dois momentos na sua vida, o antes e o depois, né? O Jacó usurpador, o Jacó que todos dão aqueles adjetivos lá, né, de trapaceiro, isso e aquilo, mas nós encontramos um Jacó que em um momento propício, em um momento oportuno da sua vida, o Deus cognoscível entrou em relação com ele, né? E ele se encontra com esse Deus, e esse encontro ele muda para sempre a vida de Jacó, né? Aquele comportamento antigo, aquela vida antiga, ela é mudada a partir desse momento e da atitude do próprio Jacó, que reconhece em Deus, né? Assim, o seu chamado, que reconhece em Deus o propósito de Deus para a sua vida, e então o próprio Jacó decide mudar. Ele toma uma atitude de mudar, toma uma atitude comportamental de não fazer mais o que ele fez anteriormente. E a partir dessa mudança de atitude, Deus começa a trabalhar nele um arrependimento sincero, de forma que a sua história começa a ser mudada para cumprir a promessa do Senhor que foi feita a Abraão e foi feita à sua posteridade, que a promessa do Senhor era de abençoá-los extraordinariamente. Nós vimos que no caminho, na ida, Jacó faz um voto, né? Pede 5 coisas a Deus e o Senhor cumpre todas elas. E quando ele regressa, então, ele já regressa com um coração transformado, arrependido, e Deus muda todo o cenário, né? Provoca a reconciliação na vida dele e do seu irmão. Então nós precisamos aprender que as bênçãos do Senhor estão às nossas disposições sempre. Sempre. As bênçãos do Senhor estão sempre às nossas disposições. Mas qual é a nossa condição para receber essas bênçãos, né?
Quais são as nossas condições? Em que tipo de situação nós estamos? Às vezes é uma situação, e isso vai para os amigos que nos ouvem, às vezes é uma situação que Deus exige de nós um posicionamento em relação ao arrependimento. Olha, a bênção está aqui, eu quero te abençoar, mas o teu comportamento impede que a bênção chegue até você. Arrepende-te, né? Volta atrás, como Deus fez com Jacó, quando estava em Siquém, né? Eu não te mandei para cá, foi uma decisão tua. Então, ele faz o seguinte, pega a tua família, reúne todo mundo, tira fora os teus deuses, os deuses dessa terra, arrepende-te, volta para Betel, porque eu tenho um encontro contigo em Betel. Então, esse clamor de Deus para nós hoje, ele permanece. Vamos levar a nossa família para Betel, vamos trazer a nossa família para um arrependimento sincero, porque tem bênçãos de Deus para a nossa vida, tem bênção de Deus para os nossos filhos, porque, como eu disse, a bênção para Abraão era extensiva aos seus filhos, aos filhos dos filhos e a posteriores gerações, inclusive a nossa. Muito bem, muito bem. Pastor Leno, agora nós vemos... Por Eclesiastes, nós aprendemos que o final das coisas é melhor do que o começo delas, né? Tem pessoas que começam bem e terminam mal. Tem outros que começam mal, mas terminam bem e se preocupam em terminar bem. O pastor Moisés falou aqui sobre esses dois momentos que configuram ou constituem a vida de Jacó, um antes, um depois. Antes ele levava aquele estigma de enganador, trapaceiro e etc., mas agora ele foi mudado para Israel. E nós vemos nesta ocasião que a bênção, ela ofuscou a tragédia, tudo aquilo que de alguma forma tinha deixado manchas lá atrás, mas agora a presença de Deus, uma experiência sobrenatural foi tão evidente que agora o que se percebe é o Israel e não mais o Jacó, não é isto? É interessante, pastor Elias, a gente pensar que enquanto Jacó ele procurou, juntamente com a sua mãe, alcançar aquela promessa, aquela bênção pelos seus próprios esforços, né? A bênção ficava mais distante, né? Ele teve que fugir, foi para terra distante, viveu muitos anos longe de casa, mas no momento em que ali Deus nunca cessou de trabalhar na vida dele. E Deus foi trabalhando na vida de Jacó até o ponto em que houve isso que o pastor Moisés trouxe aqui, o retorno dele à casa de Deus, a Betel. E nesse retorno, a partir daí ele passa a viver essa bênção. E como nós falamos na lições anteriores, né, a expectativa de Jacó em retornar para sua casa, para a casa de seu pai, era uma expectativa de conflitos, né, do modo como ele havia saído. Então, sempre que talvez ele pensasse em voltar para a casa de seu pai, ele pesava um pouco essa questão de ter que voltar num ambiente conflituoso, enfim, ainda tinha a questão com seu sogro. Porém, quando Deus ele fala com Jacó e é irresistível para Jacó, esse momento em que Jacó ele ouve a voz de Deus, não, eu tenho que ir. E Jacó ele vai na sua jornada de retorno a Betel. E ali Deus, e a partir dali Jacó ele passa a viver essa bênção de Deus. E a bênção de Deus, segundo o livro de Provérbios, a bênção de Deus, ela é tão maravilhosa que ela não acrescenta dores. Viver a bênção de Deus, você pode até passar dificuldades, mas você vive com a sua vida plena, satisfeita, alegre, porque você está vivendo debaixo da vontade de Deus, da bênção de Deus. É por isso que o tópico ele diz que a bênção ela ofusca a tragédia.
aquela expectativa de conflito, de embate, cessou. Por quê? Porque Jacó passou a viver a bênção de Deus. Mas é interessante o que fica, apesar da mudança do nome, pastor Elias, Jacó ele deixa um legado de alguém que viveu esse aprendizado com Deus. E o legado de Jacó é um legado de fé, e através dessa fé, uma transformação em Deus. Uma transformação no nome, no caráter, na família, uma transformação espiritual na vida de Jacó. Mas é interessante que o salmista, lá no Salmo 46, que é um salmo que fala da fé perfeita em Deus, onde, diante de tantas adversidades, o salmista ele diz: o Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio, o Deus desse homem frágil, que Jacó se refugiou, é o nosso Deus. Então, nós falamos agora há pouco das expectativas, das autocobranças ou das cobranças que nós fazemos em relação aos membros da nossa família ou às pessoas que nos cercam, sabendo que nós não vamos encontrar pessoas perfeitas, mas nós sabemos também que o Deus de Jacó, ele está conosco e nós podemos nos abrigar nele. Muito bem. Pois bem, nós estamos chegando ao término deste programa e, consequentemente, desse terceiro e último bloco, mas nós vemos aqui o quanto Deus é extraordinariamente poderoso para, entre outras coisas, operar transformações verdadeiras. Porque a mudança que aconteceu na vida de Jacó, ela não foi superficial, ela não foi estereótipa apenas, foi uma mudança de caráter, uma mudança no seu interior e foi, portanto, uma mudança genuína, porque foi de dentro para fora. E nesta ocasião nós cremos que o Senhor ainda transforma, ainda muda vidas, e é por isso que você pode crer e crer nesta palavra, que o Senhor operará mudanças permanentes e inesquecíveis. Pode ser na sua vida, na nossa vida, na vida dos nossos filhos, na vida do nosso cônjuge, na vida do nosso parente, de quem quer que seja. O Senhor é poderoso para efetuar verdadeira e genuinamente esta mudança. Nós queremos agradecer a Deus por sua vida, queremos louvar a Deus pela vida de cada um dos nossos comentaristas. Pastor Moisés Moura, Deus lhe abençoe poderosamente. Pastor Lucileno Cavalcante e suas respectivas famílias, Deus vos abençoe. Queremos louvar a Deus pela vida do nosso pastor presidente, pastor Marcos Melo. O Senhor o abençoe e direcione seus passos em tudo, bem como da sua família. E louvar a Deus porque Ele tem permitido que nós estejamos aqui juntos para ensinarmos a palavra do Senhor e transmitirmos essas lições que são verdadeiros tesouros para o nosso enriquecimento espiritual. Nós queremos nos despedir e pedir ao pastor Moisés que ore por nós em nome de Jesus. Vamos orar. Querido Deus e Pai, nós te louvamos, Senhor, por nos proporcionar esses momentos aqui, estudando a Tua Palavra. Senhor, nós pedimos ao Teu Espírito Santo, o Espírito de sabedoria, que trabalhe nesta palavra nos corações daqueles que nos ouvem e de todos aqueles, Senhor, que chegarem a este programa, Senhor, para que, meu Deus, meu Pai, haja um toque especial nos seus corações, a ponto de que as suas vidas sejam mudadas, que a fé, Senhor, seja realçada e que, acima de tudo, ó Deus, a salvação chegue também àqueles que necessitam dela por meio do arrependimento. Quanto a nós, dai-nos, Senhor, dia aprazível, abençoado, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém.